Você já ouviu falar em pragmática? Esse é um campo em que a língua é estudada a partir do ponto de vista dos usuários. Ou seja, fazemos a análise a partir das escolhas que os usuários fazem e dos efeitos que o uso da linguagem tem sobre os outros participantes da conversa. Então, a pragmática considera que o contexto é fundamental para a produção de sentido. Se eu disser para um americano, hoje vamos enfiar o pé na jaca, ele vai achar estranho, mesmo que saiba falar português. É possível que ele pense que vamos de fato colocar nossos pés dentro de uma fruta. Embora o que eu queira dizer é que vamos cometer alguns excessos. Isso acontece porque o modo como usamos a expressão não faz parte da cultura americana. Por isso, ele não entende o que eu quero dizer dentro desse contexto. Um autor importante da pragmática, John Austin, desenvolveu a teoria dos atos de fala, que leva em conta as ações realizadas por meio da linguagem. Segundo essa teoria, as ações se dividem em 3 formas de expressão. A primeira é o ato locucionário, o ato de simplesmente dizer algo. Porém, qual é o efeito de dizer essa coisa? É aí que entra o ato ilocucionário, ou seja, a ação que se faz ao dizer isto ou aquilo. Esse ato reflete a posição do locutor em relação ao que ele diz. Por exemplo, no final do filme Casablanca, o personagem Rick se despede da personagem Ilsa dizendo: "Nós sempre teremos Paris." Esse é seu ato locucionário. Porém, o ato ilocucionário indica que Rick sempre se lembrará dos tempos em que eles foram amantes em Paris. Essa é a sua posição com relação ao enunciado. Já o ato perlocucionário reflete o efeito de sentido que o enunciado causa sobre o interlocutor e sobre outras pessoas. Nesse caso, Ilsa pode ter entendido que esse era o jeito de Rick dizer que continuaria amando-a para sempre. Outro autor importante foi Paul Grice. Ele afirmou que quando nos comunicamos com alguém, mesmo sem saber, respeitamos o princípio da cooperação. Isto é, tanto o falante quanto o ouvinte se esforçam para entender um ao outro. Esse princípio é regido por 4 aspectos: a qualidade das informações trocadas, a quantidade de informações, a relevância delas e o modo com o qual elas são transmitidas. Ainda assim, mesmo que os interlocutores violem as máximas, eles estão se comunicando de alguma forma. Por exemplo, se alguém me pergunta qual é o meu salário e eu digo, tá calor hoje, né? Essa informação viola a máxima de relevância. O clima do dia não é relevante para uma discussão sobre salário. Porém, eu posso estar querendo dizer ao meu interlocutor que eu não me sinto confortável falando do meu salário. Tudo isso para dizer que a pragmática é um campo de estudo bastante amplo. Estamos apenas na superfície. E tudo isso, na verdade, para dizer: continue se aprofundando no assunto. Combinado? Até a próxima!